Hoje é o dia do nosso boletim. Você já tem aí em suas mãos, primeiro domingo do mês de julho. Como todo primeiro domingo do mês, a nossa mensagem será dentro aí, então desse boletim, no qual nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, e hoje estamos no versículo 8. Lembrando que nós já temos então aí uma caminhada de vários anos em Efésios, no nosso boletim, sempre no primeiro domingo do mês. Já passamos por todos os versículos do capítulo 1, por todos os versículos do capítulo 2, e agora estamos no capítulo 3, no 8º versículo. Antes de lermos a mensagem, nós vamos ler, então, abra na sua Bíblia, Efésios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Glória a Deus. Antes, porém, de lermos, eu gostaria de dar aos irmãos uma boa notícia. Além das nossas pregações aqui, congregacionais, como essa de hoje, que além de ser transmitidas aí ao vivo pela internet, também fica gravada para vocês depois acompanharem em casa e também compartilharem com outras pessoas por aí, no Facebook, ou sei lá onde aí. Eu não sei muita coisa de computador não, irmãos, eu sei Bíblia. Mas a palavra de Deus está aí na rede para que vocês compartilhem. Esse é um meio. Temos que usar a internet como um meio de evangelização. Amém, amados? Entenderam isso? Todo mundo aqui usa a internet? Todo mundo aqui usa? Celular, computador? Não é verdade? Temos que usar isso. Tantas coisas diabólicas são compartilhadas aí nessa rede, e nós temos que também semear nessa rede aí a palavra de Deus. Glória a Deus. Semear a palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que nós estamos trabalhando. Toda a palavra pregada aqui é semeada aí. Nas nossas congregações, nós às vezes temos pouco tempo para trabalhar uma palavra de Deus ou um dos temas bíblicos de uma maneira completa. Porque os temas bíblicos mais importantes, mais relevantes, eles são muito amplos. Não dá numa noite assim para pregar tudo acerca de um tema bíblico, porque são muitas coisas que têm que ser pregadas. Por isso nós estamos preparando alguns vídeos aonde eu prego só para a câmera, sem ninguém assistindo, só para a câmera, porque aí eu não tenho a influência da multidão, das pessoas que estão presentes, mas eu posso dizer tudo aquilo livremente que eu preciso dizer sobre cada tema. E o tema que o Espírito de Deus me conduziu para começar é um tema bastante amplo. Esse tema é sobre a salvação. A doutrina bíblica da salvação é chamada de soteriologia, a soteriologia bíblica. Eu já comecei a gravar, cada vídeo tem basicamente mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, vai depender do momento. Vai depender do momento, basicamente 1 hora de duração em que eu falo seguidamente nessa hora sobre esse tema. Acerca da salvação, sinceramente eu não sei ainda quantos vídeos vão ser necessários, porque eu vou falar tudo, exatamente tudo que a Bíblia fala para nós sobre salvação. Eu já comecei, e já gravamos o primeiro vídeo. Passa um pedacinho aí do primeiro vídeo, se quiser.
Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 12, está escrito: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Estas palavras foram... Aí é só o comecinho, tá? Esse foi só o comecinho do nosso primeiro, tá? Isso aí vai durar 1 hora. Tem 1 hora de duração esse início aí. E eu quero que vocês todos acessem pela internet, ouçam essas palavras e também compartilhem com outras pessoas, para que elas ouçam e aprendam aí sobre a salvação em Cristo Jesus. Eu garanto para você que não somente os ímpios, os descrentes, mas os próprios crentes desconhecem basicamente tudo acerca da doutrina bíblica da salvação. E nós vamos aqui mostrar tudo, falar acerca de todos os assuntos que envolvem a salvação. Amém? Então esse é mais um trabalho que nós já começamos. Esse vídeo aí já foi liberado, né, para ser acessado aí por vocês. Né, o Luciano, o Fabinho sabe como é que acessa, vocês também devem saber, né? Só eu que não sei. Vocês sabem como é que acessa isso aí na internet direitinho. E escutem, tá? Ouçam, assistam, ouçam e transmita isso também aí para outros aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem sabe você um dia reúna na sua casa algumas pessoas. Olha, eu quero chamar vocês para mostrar um vídeo para vocês. Reúnam umas pessoas na sua casa lá, tá? Não precisa ser mais de 500 pessoas, não. Reúnam na sua casa e quero mostrar um vídeo para vocês. E mostra para elas o vídeo. Depois, se elas fizerem algumas perguntas, você responda. Ou então você anota e traga para mim que eu respondo para você. Tá bom? É uma maneira de evangelizar. Deus está colocando em nossas mãos instrumentos para nos ajudar nessa tarefa de pregar o evangelho nesse mundo onde tantos falsos evangelhos têm sido pregados. O povo precisa conhecer a verdade. O que aconteceu na época do profeta Oséias está acontecendo agora. Deus disse naquela época: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Eu nunca vi um povo com tanta falta de conhecimento daquilo que deveria mais conhecer do que o povo evangélico. Chamam-se evangélico, mas não conhecem o evangelho. Não conhecem Bíblia, não conhecem a palavra. Mas são cheios de ideias pré-concebidas erradas e que eles acham que são certas. E isso porque muitos pregadores, muitos pastores jamais receberam nenhuma formação para lhes ensinar a palavra de Deus. A maioria dos próprios pastores não tem formação. Deveriam deixar o púlpito e receber primeiro formação para depois poder então anunciar a palavra de Deus de maneira correta. Primeiro se aprende o que se deve ensinar para depois ensinar. Tem muita gente ensinando por aí sem ter aprendido corretamente e acha que as coisas de Deus podem ser feitas assim nessa bagunça. Não pode não, irmãos amados. É uma coisa séria. Nós estamos fazendo aqui um trabalho muito sério. Então, recebam, escutem essa palavra, compartilhem com outros e logo, essa semana mesmo, já vamos gravar aí o segundo vídeo, dando continuidade a esse primeiro. Amém? Glória a Deus? Entenderam isso? Então é mais um instrumento que Deus coloca aí nas mãos de vocês. Em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, versículos... capítulo 3, versículos de 1 a 8. Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 8. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler juntos.
Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aleluia. Só as mulheres repitam o versículo 8 que nós acabamos de ler. Agora os homens que estão aí, leiam. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aleluia. Esse versículo 8 já está aí no nosso boletim, é o primeiro aí do boletim, ok? E o título da nossa palavra de hoje é... Diga, o Evangelho da Salvação. O subtítulo fala do conteúdo desse Evangelho da Salvação. Ele contém, diga, insondáveis riquezas de Cristo. Então aí está o nosso texto básico, Efésios 3:8. Agora todos juntos mais uma vez. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Acompanhe comigo no boletim. O apóstolo Paulo iniciou este versículo com uma profunda declaração oriunda da genuína humildade cristã da qual ele estava revestido. Revestido dessa humildade, ele disse: a mim, o menor de todos os santos. Nesse texto, Paulo se identifica como o menor de todos os santos. Ou seja, como o menor de todos os eleitos de Deus, por ele separados e escolhidos desde antes da fundação do mundo, para obterem a salvação por meio de Jesus. De todos os salvos, de todos os eleitos, de todos os santos, Paulo se identifica como o menor. Em um mundo onde todo mundo quer ser o melhor, em um mundo onde todo mundo quer ser o maior, Paulo se identifica como o menor. Aleluia. Em outro texto, Paulo se identificou também como o menor de todos os apóstolos
e mesmo indigno de ser chamado apóstolo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Paulo disse: eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Repitam. Eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha como Paulo se identifica. Menor, o menor de todos os santos, o menor de todos os apóstolos, e agora veja, em contrapartida, em outro texto, Paulo também se identificou como o principal entre os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Repitam. Dos santos, o menor. Dos apóstolos, o menor. De todos os pecadores, Paulo se achava o principal. O pior de todos. Isso não parece estranho para nós, irmãos? No mundo onde ninguém quer ser menor, só quer ser maior. E quando fala de pecado, todo mundo joga a culpa no outro. É fulano, beltrano. Desde o começo foi assim. Foi a mulher que o Senhor me deu, não foi a serpente que me enganou. Ninguém se reconhece pecador e muito menos o principal de todos os pecadores, não. A maioria dos homens se acha muito bom. Eu já ouvi gente falando por aí: olha, pastor Edivaldo, se todo mundo fosse como eu, o mundo seria uma maravilha. Não, que maravilha que você é, né? Parabéns. O apóstolo Paulo se identifica como o menor dos santos, o menor dos apóstolos e o principal de todos os pecadores. Estas maneiras de Paulo se identificar não revelam demagogia ou falsa modéstia. Elas revelam que Paulo verdadeiramente aprendeu de Jesus a humildade. Mateus 11, 29. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Repitam. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando eu leio um texto como esse, sabe o que eu penso? Que tem muita gente por aí querendo aprender como é que faz milagre. Querendo aprender coisas que eles consideram grande, coisas que eles consideram maravilhosas. Aí eu me lembro do rei Davi, lá no Salmo 131, dizendo assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Os cristãos das últimas décadas só foram ensinados a buscar coisas grandes, a buscar grandiosidades. E o que eles querem aprender de Jesus? Querem aprender a fazer milagre. Porque todo milagreiro é considerado grande homem de Deus. Mas Jesus não mandou aprender isso. Jesus mandou aprender, ó, aprendei de mim isso aqui, ó. Eu sou manso
e humilde de coração. Ser mansos e humildes, as pessoas não querem aprender. E é por isso que muitos dirão para Jesus naquele dia, como ficou escrito em Mateus capítulo 7, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E a resposta de Jesus: e eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Porque vocês ficaram se apegando a essas coisas, porque acharam que eram coisas grandes, eram coisas que tornavam vocês famosos, quiseram usar o meu nome para ficar famosos, quiseram usar o meu nome para ficar ricos, mas não aprenderam de mim a ser mansos e nem humildes de coração. Isso aqui não é uma negação de milagres, não. Jesus faz milagres. Nós todos cremos e somos testemunhas disso. Mas o que Ele quer que a gente aprenda é ser mansos e humildes de coração. Porque Deus resiste aos soberbos. Ele dá graça aos humildes. A humildade é uma grande pregação dentro do Evangelho de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, um pregador de Deus, se levanta mostrando um perfil de humildade. Eu sou o menor de todos os santos. Dos apóstolos eu sou o menor. Dos pecadores eu me sinto o principal. Isso é humildade. E a mensagem de Jesus para nós hoje é: aprendam comigo a serem humildes. Paulo aprendeu. Aprenda. Assim Paulo declarou que ele, o menor de todos os santos, a ele, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A graça de Cristo, que Paulo diz assim, foi dada esta graça, a graça de Cristo, expressão essa que revela a plenitude da obra da salvação, sempre foi revestida de um duplo propósito. Primeiro propósito, o propósito de alcançar todos os eleitos de Deus, arrancando-os pela raiz do império das trevas e transportando-os para o reino de Cristo, no qual eles têm a redenção e a remissão dos pecados. Aleluia! Esse primeiro propósito aí, você pode confirmar depois em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, onde Paulo escreveu que Deus Pai nos arrancou pela raiz, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Primeiro propósito da graça, diga, alcançar os eleitos. Porque os eleitos de Deus vêm ao mundo perdidos no meio dos pecadores. O propósito da graça de Deus é alcançar esses eleitos. Segundo propósito, tá? O propósito de fazer de cada um destes um verdadeiro eleito, legítima testemunha de Cristo. Fazer de cada eleito uma legítima testemunha de Cristo. Diga, o propósito da graça, além de alcançar os eleitos, é fazer de cada eleito uma legítima testemunha de Cristo. Conforme Jesus declarou nas suas últimas palavras, antes de ser elevado aos céus,
em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso inclui Anápolis. Glória a Deus. Isso inclui Angola, né? Judix está aqui hoje. Judix é lá da Angola, né? Isso inclui qualquer lugar no mundo. Aleluia. Para que os eleitos mostrem ao mundo a suprema riqueza da graça de Deus em bondade para com eles em Cristo Jesus. A graça de Deus alcança os eleitos para que cumpra-se o que Paulo escreveu em Efésios 2:7. Eu só citei aí, eu vou ler para vocês aqui, ó. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vou resumir para vocês. Por que nós somos alcançados pela graça? Para mostrar para o resto do mundo. Olha, eu quero mostrar para vocês como Deus foi bom comigo. Me alcançando com a sua graça. Esse mostrar é a mesma coisa de testemunhar. Lembrando que o testemunho cristão envolve a pregação, porque a boca fala daquilo que transborda do coração, conforme está escrito em Lucas, capítulo 6, versículo 45. O coração fala... Desculpa, o coração não. A boca fala do que o coração está cheio. Portanto, não somente ao apóstolo Paulo foi dada esta graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, mas a todos e cada um dos eleitos de Deus para a salvação. Assim, todo eleito é constituído por Deus um pregador do evangelho, um autêntico evangelista. Citado na lista de Efésios capítulo 4, versículo 11, onde Paulo citou os 4 ministérios responsáveis pela transmissão da palavra de Deus. Em primeiro lugar, os apóstolos, que representam o Novo Testamento. Em segundo lugar, os profetas, que representam o Antigo Testamento. Aí vem os evangelistas, que são todos os evangelizados, todos os crentes. Tem igreja que ordena evangelistas. Errado. Todos os crentes são evangelistas. Não dá para ordenar uma meia dúzia de evangelistas e os outros não, porque os outros vão pensar assim. Então é esses que foram ordenados aí que tem o ministério de evangelizar, a obrigação de evangelizar. Nós não fomos ordenados evangelistas. Todo crente, só por ser crente, já é automaticamente ordenado por Deus um evangelista. Você é crente? Você é um evangelista. Diz a pessoa do seu lado, você é um evangelista. O que faz o evangelista? O que faz o evangelista? Evangeliza. O que faz o evangelista? Evangeliza. Prega o evangelho. Todo eleito é um evangelista. Paulo disse para Timóteo, por exemplo, em 2 Timóteo 4:5, né? Cumpre o ministério de um evangelista. Foi o que Paulo disse a Timóteo. Cumpre o ministério de um evangelista. Porque o evangelho que você está ouvindo, que está recebendo, é o evangelho que Jesus disse assim, ó, o que eu vos digo aqui dentro, as ocultas, proclamai-o de cima dos telhados. A internet hoje é um grande telhado. Proclama dos telhados a palavra de Deus.
Aleluia? Muito bem. Então, todo eleito é um evangelista. E se não for um evangelista, é porque também não é um eleito. Atos 4:20, o apóstolo Pedro disse assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Repita. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vamos traduzir melhor esse versículo? Diga assim, ó: eu não posso deixar de falar de Jesus. Eu não posso deixar de falar de Jesus. Você acha que pode? Quem não fala de Jesus é porque não tem Jesus no seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se não tem Jesus no coração, então não fala de Jesus. Fala do que tem no coração. Seu coração está cheio de mágoa, é dessa mágoa que você vai falar. Seu coração está cheio de inveja, é dessa inveja que você vai falar. Seu coração está cheio de revolta, é dessa revolta que você vai falar. Está revoltado com o governo, está revoltado com a economia, está revoltado com... É disso que você vai falar, porque o seu coração está cheio disso. Seu coração está cheio de futebol, é disso que você vai falar. Seu coração está cheio de política, é disso que você vai falar. Seu coração está cheio de Jesus, é disso que você vai falar. É dele que você vai falar. E Pedro diz assim, ó: não podemos deixar de falar desse que nós conhecemos. Não podemos deixar de falar de Jesus. Aleluia. O pregador não prega para alcançar a outros, mas porque ele foi alcançado pelo Senhor. O pregador não prega porque tem que pregar, mas porque tem o que pregar. Ele tem o conteúdo da pregação, que é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho é a totalidade da palavra de Deus, até então por ele revelada. A saber, toda a Sagrada Escritura, toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é o evangelho. O evangelho não é o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João só, não. O evangelho é toda a Bíblia Sagrada é o evangelho. Jesus repetiu diante de Satanás, quando ele estava sendo tentado, uma palavra dita lá no Deuteronômio, e ficou registrada também em Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Repitam. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então repita: o Evangelho de Deus, é toda a palavra de Deus. O apóstolo Paulo descreveu aqui a palavra de Deus e os seus propósitos em 2 Timóteo 3, 16, 17. Terminando essa página aí. Leiam comigo todos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em toda a Escritura não tem versículos mais claros do que esses dois versículos para dizer para nós a santidade da palavra de Deus e o propósito da palavra de Deus na nossa vida. Aleluia. Última página agora aí. Acerca de toda a palavra de Deus, foi que Paulo declarou em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vocês. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga: o Evangelho de Deus
É a palavra de Deus? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito bem. Este evangelho é toda a palavra de Deus, cujo conteúdo possui duas características inescrutáveis: a sua extensão e a sua profundidade. Repita, a palavra de Deus é muito extensa e muito profunda. Por isso, o escritor da carta aos Hebreus, ele escreveu no capítulo 5, versículo 11: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Leiam. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Esse versículo resume a Bíblia toda. A Bíblia Sagrada tem muitas coisas que se dizer, muitos temas. E esses temas, essas muitas coisas, não são fáceis de explicar, são difíceis de explicar. É por isso que nós vamos explicar para vocês, por exemplo, sobre a salvação. Sobre a salvação, tem muitas coisas que se dizer aqui dentro da palavra e coisas difíceis de explicar. É por isso que nós estamos lançando esses vídeos para vocês receberem esse conteúdo aí, tá bem? E também retransmitir. Por essa razão, Paulo definiu o Evangelho como o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A palavra de Deus constitui uma sumarização, ou seja, um resumo de todas as riquezas de Cristo. Paulo escreveu em Colossenses 2:3 que em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Repita esse versículo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Repita bem forte. Em Jesus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Foi por isso que Jesus contou uma parábola que eu descrevi ela aí agora, em Mateus capítulo 13, do versículo 44 ao 46, a parábola do tesouro. Leiam comigo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Aleluia. Duas parábolas, a parábola do tesouro e a parábola da pérola. Jesus é esse tesouro. Jesus é essa pérola. Quem encontra esse tesouro, quem encontra essa pérola, renuncia todo o resto que tem para possuir esse tesouro, para possuir essa pérola. Você quer possuir esse tesouro? Você quer possuir essa pérola? Está nas suas mãos aí, a palavra de Deus. Portanto, toda a palavra de Deus é comparável a um imenso tesouro de sabedoria e de conhecimento, mediante o qual os eleitos crescem espiritualmente à estatura da maturidade de Cristo, como Paulo descreveu em Efésios capítulo 4, versículos 13 a 15. Leiam comigo esse texto prestando atenção. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse texto aqui de Efésios, que nós acabamos de ler, é um dos mais claros na Escritura, que registram para nós que tipo de crescimento Deus quer que a gente tenha. Aqui está a definição do crescimento espiritual. Deus quer que você cresça espiritualmente. Você não pode ficar a mesma coisa, tem que crescer, tem que haver crescimento espiritual, tem que haver desenvolvimento espiritual. Nas últimas décadas, as igrejas trabalharam somente com crescimento numérico de gente. Mas aí fica um monte de gente, um grande número de pessoas que não crescem espiritualmente. Não adianta nada. É um bando de meninos, de gente infantil, de gente espiritualmente imatura e que é levado por todo sopro e vento de doutrinas erradas que são pregadas por aí. As multidões correm atrás de doutrinas erradas. Porque para elas não interessa o que está ensinando, interessa se está fazendo milagres. Martinho Lutero disse, olha, se alguém aparecer pregando uma doutrina errada, não o siga, mesmo que a pregação dessa pessoa faça chover milagres. Uma frase aí de Martinho Lutero nesse ano que vai completar 500 anos da Reforma Protestante. É a palavra de Deus. Um dia chegaram para elogiar Martinho Lutero pelo trabalho que ele havia feito na Reforma Protestante. A resposta de Martinho Lutero foi essa: eu não fiz nada, a palavra fez e realizou tudo. Estão vendo aí o que é a humildade? Eu não fiz nada, a palavra é que faz tudo. A palavra é que está fazendo a diferença nas nossas vidas e nos levando ao crescimento. A palavra nos leva ao crescimento. Tem uma música por aí que a gente nunca canta aqui, porque é uma música herege. Um tal cantor canta por aí, né? Às vezes eu sou tentado pela vontade de crescer. Eu nunca canto essa música aqui, é música herege. Eu não sou tentado pela vontade de crescer. Eu tenho uma ordem de Deus aqui de crescer. Deus mandou crescer. Nós nascemos de novo em Cristo para crescer em Cristo. Para crescer espiritualmente. Aleluia. E o apóstolo Pedro também disse isso, 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repita. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta exortação final do apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, ele resumiu tudo quanto ele foi inspirado por Deus para transmitir nas duas epístolas que escreveu. Pedro escreveu duas cartas, 1 Pedro e 2 Pedro. E tudo que ele escreveu nessas duas cartas, ele resumiu neste versículo aqui que termina a segunda carta. Esta exortação consta de dois elementos nos quais os filhos de Deus devem crescer: a graça e o conhecimento. A graça pode ser comparada a um grande pacote com o qual Deus presenteou todos os seus filhos. Este pacote é a salvação.
Dentro deste pacote se encontram muitos tesouros, sendo o principal deles um tesouro que revela todos os demais, o conhecimento. Conhecimento este revelado em todo o contexto da palavra de Deus, assim denominada como o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aleluia! Eu comparo a graça de Deus, a obra da salvação, como um pacote de viagem. Quando você vai fazer uma viagem, você se programa para fazer uma viagem, você vai a uma agência de viagens e você adquire ali um pacote de viagem, não é isso? Adquire um pacote de viagem que inclui as passagens de avião, que inclui traslado de aeroporto até o hotel, que inclui as refeições no hotel, que inclui os passeios que você vai fazer e inclui o seu retorno para casa. A obra da salvação é um pacote de viagem, só de ida para a glória. Tá? Dentro desse pacote tem muitas coisas que eu vou trabalhar com vocês nos vídeos. Uma das principais que está dentro desse pacote é o conhecimento. Deus não quer filhos ignorantes. Deus quer filhos que o conheçam. Vida eterna é conhecer a Deus. Aleluia. Quando Paulo escreveu o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a palavra grega que ele usou para insondáveis neste texto de Efésios foi uma palavra difícil, tá? Uma palavra que não vou pedir para vocês falarem, é uma palavra difícil, tá? Anexiriniaston, tá? Anexiriniaston é a palavra que Paulo usou para insondáveis. E essa palavra se traduz assim, ó, pode ser insondáveis, inefáveis, inexprimíveis, incalculáveis, inimagináveis, imperscrutáveis, e resumindo, coisas impossíveis de ser compreendidas na sua totalidade pela mente humana. Enquanto estamos na Terra, não conseguiremos compreender em sua totalidade, só quando estivermos na glória. Por esta razão, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo contém alguns e necessários e suficientes elementos inteligíveis, que dá para ser entendido, dá para ser entendidos, e uma imensa diversidade de elementos ininteligíveis, que não dá para ser entendidos. Os elementos inteligíveis correspondem a todas as doutrinas bíblicas acessíveis à mente e, portanto, à compreensão de todos os filhos de Deus mediante a meditação diuturna da sua palavra, conforme o Salmo 1:2. Aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Quem medita de dia e de noite na palavra do Senhor vai entender as coisas que são inteligíveis, as coisas que nós podemos entender. No entanto, durante este processo de meditação da palavra de Deus, os filhos de Deus se depararão com muitos elementos ininteligíveis, coisas que somente compreenderão na sua totalidade quando estiverem reunidos definitivamente na casa do Pai, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Repitam.
Agora, irmãos, nós conhecemos parcialmente. Todo conhecimento que nós recebemos agora, ele ainda é parcial, para que a gente possa conhecer a Deus completamente quando estivermos na glória. Então o céu é para quem? O céu é para quem começou a conhecer a Deus na terra. Quem começou a conhecer a Deus na terra, vai continuar a conhecer a Deus na glória. Quem não começou a conhecer Deus na terra, não tem o que fazer no céu. Para quem não conhece a Deus, amado, o céu vai ser muito chato. Porque quem não conhece Deus, não gosta de Deus. Não gosta da palavra de Deus. Gosta do mundo. Gosta das festas do mundo. Gosta das coisas do mundo. Gosta das programações do mundo. E no céu não vai ter nada do que tem aqui nesse mundo. Não é pessoa que chata, hein? Você que gosta das coisas do mundo aí, no céu não vai ter nada do que você gosta. Seu lugar não é lá. O céu é o lugar daquelas pessoas que começaram a conhecer Deus na terra. E esse conhecimento ainda na terra as vislumbrou de tal maneira que elas não gostam de mais nada nessa terra, a não ser do Senhor. Elas amam a Deus. E por isso, o último versículo da nossa meditação de hoje, 1 Coríntios 2:9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Repitam bem forte. O que Deus tem preparado para todo mundo? O que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. E quem ama a Deus? Quem verdadeiramente tem conhecido a Deus através da sua palavra. Aleluia. Oremos juntos agora. Obrigado, Senhor meu Deus, por essa meditação que tivemos nessa noite, de Efésios capítulo 3, versículo 8, acerca, Jesus, do teu evangelho, que é o evangelho das tuas insondáveis riquezas. Obrigado, Senhor, por essa palavra que representa, Senhor, o grande tesouro, a grande pérola que nós encontramos. Por isso te adoramos, Senhor. Te adoramos pelo teu evangelho, te adoramos pela tua palavra. Só tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Filho de Deus. As tuas palavras são espírito e são vida. As tuas palavras, Senhor, são poderosas para purificar-nos de todos os pecados. Por isso o Senhor disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A tua palavra é poderosa para nos santificar. Por isso o Senhor orou por nós, estás orando por nós à destra do Pai, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és esta palavra. E nós cremos em ti, e por isso, Senhor, te adoramos, te glorificamos, te damos graças, Senhor, louvamos o teu nome, exaltamos o teu nome, Jesus. Grande é o Senhor, Senhor de toda a terra. A ti a honra e a glória, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Fique de pé agora e diga: Senhor Jesus. Isso, primeiro fique de pé, todos de pé, e diga: Senhor Jesus, a mim também, que me sinto como Paulo, o menor de todos os santos, tu também concedeste
a graça de pregar o Evangelho das tuas insondáveis riquezas de sabedoria e de conhecimento de Deus. Abre o meu coração, abre a minha mente, para que a minha mente receba todo esse tesouro e que o meu coração seja cheio da tua presença, da tua palavra, da tua sabedoria, para que ao abrir a minha boca saiam somente palavras boas para edificação e que tragam fruto